uma vez com vocês aqui no Conexão Soma. Eu sou a Gleice Sinara, gestora do Departamento Societário da Soma Contabilidades. Hoje eu vou trazer aqui um tema que ele é pertinente àquela frase, o barato que sai caro. Hoje, muitos empresários não investem aí em um departamento pessoal qualificado. Isso daí pode gerar grandes prejuízos para a empresa. E para batermos um papo aí sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma convidada ilustre que sabe falar muito bem sobre isso. É a Fabrine. Fabrine, a palavra está com você. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Gleice. Me chamo Fabrine, tenho 27 anos, vim do interior de Goiás, numa cidade chamada Alvorada do Norte. Me mudei para Goiânia com 27 anos, vim atualmente só para estudar e com o tempo fui me apaixonando pela profissão, né? Eu fiz o curso de Ciências Contábeis e tive alguns estágios e em 2020 eu entrei na Soma como auxiliar de departamento pessoal. Com o tempo tive a promoção de assistente de departamento pessoal. Logo em seguida tive a promoção de analista. Depois fui promovida a supervisor e hoje estou como gestora de departamento pessoal na Soma Contabilidades. E vim trazer um pouco sobre a minha experiência, né, no departamento pessoal, falar um pouco sobre departamento estratégico, o que a gente pode diminuir com custo, uma contratação assertiva. E vamos debater um pouco. É verdade, Fabrine, essa questão aí sobre o departamento, uma visão estratégica, o departamento pessoal com uma visão estratégica, é uma cultura que hoje em dia as pessoas não conseguem aplicar, né? Não conseguem colocar no cenário corporativo. E quando a gente fala disso, hoje é muito mal desenhado, muito mal inserido ali no mundo corporativo o que de fato é o departamento pessoal, né? Então, assim, mistura essa questão do departamento pessoal com o departamento RH, não consegue fazer essa divisão direito, o que é atribuição de um e o que é atribuição de outro. Então, tem muito aquela questão que o departamento pessoal, ele tá ali só para contratar e demitir, é só a divisão e a demissão. E eu acredito que o departamento pessoal, ele consegue atuar de uma forma mais estratégica e consegue gerar bons resultados para os empresários, né? Sim, você falou tudo. O departamento pessoal, hoje a visão dos empresários é que ele é um departamento operacional. Só que não, o departamento estratégico a gente consegue diminuir muitos impactos. E o departamento pessoal, ele precisa estar acompanhado juntamente com o RH, com o financeiro e com o jurídico, né? O departamento estratégico seria isso. Só que na visão do empresário, não. O departamento pessoal, ele faz tudo. Ele faz contratação, ele faz admissão, ele manda embora, ele entende do jurídico, ele que manda as informações para o financeiro, mas não é isso. Então, assim, muitos empresários estão sendo prejudicados por conta disso, de não ter um processo dentro do departamento pessoal. E um departamento pessoal estratégico é isso, é antecipar o problema. Então, a gente precisa ter esses processos dentro das empresas, dentro das instituições, dentro da fazenda, que a maioria dos fazendeiros, empresários entende que não precisa, mas precisa sim, precisa em todas as áreas. Eu vim de um departamento jurídico, né, corporativo. E aí, quando você fala dessa questão aí da comunicação entre os departamentos, é que eu vejo essa importância. Por quê? A comunicação ali, ele está transitando entre o departamento jurídico, o departamento financeiro e o RH, para que ele tenha essa comunicação ali bem desenhada, cada um tem que entender realmente o seu papel nessa figura estratégica. Não tem como, de fato, um departamento pessoal ser estratégico se não tiver isso bem desenhado e cada um exercendo ali a sua atividade para que, no final, a entrega, num todo, ela realmente gere um resultado positivo para a empresa. Por exemplo, você trouxe essa questão aí do preventivo, né? Quando tem uma atuação no preventivo, eu acredito que é o que traz realmente o resultado estratégico. E aí, o departamento pessoal, de que forma que ele pode trazer essa cultura aí nessa atuação para falar, realmente, isso daqui pode ser mudado. Por quê? Porque vai, talvez, mitigar algum passivo para o empresário lá na frente. Para a gente se ter um departamento pessoal estratégico, eu preciso primeiramente de um RH.
Porque se eu tenho um cargo e eu faço a contratação daquele funcionário que não tem um perfil para aquele cargo, eu vou ter prejuízo. Porque ele vai exercer uma função que ele não tem conhecimento, eu vou exigir ele como empresa e ele não vai me entregar nada. Então, o RH é essencial para isso, para identificar o perfil com o cargo que eu preciso como empresário. O segundo ponto é o jurídico. Eu preciso do meu jurídico para me apoiar nas questões de legalização, para ele entender a questão do contrato. Eu preciso ter um contrato que abrange aquela função que o funcionário vai exigir. No financeiro, eu preciso passar as informações para o financeiro para ele efetuar os pagamentos dentro dos prazos exigidos pela legislação, para mim não ter problemas no pagamento da folha, no 5º dia útil. Então, assim, com o departamento estratégico, eu monto esse processo com o RH, com o jurídico, com o financeiro e passo as informações para eles. Então, assim, eu tenho um departamento que antecipa problemas, que tem estratégia e que não vai me dar um ônus futuramente. Certo, aí quando nós falamos aí, trazemos essa questão da função de cada departamento, o que o jurídico faz, financeiro e o RH, vem esse cenário para muitos empresários não é bem definido. Qual que é, então, a função do departamento pessoal? O que, de fato, é cobrado do departamento pessoal e o que ele deveria entregar? É porque esse não é um cenário tão claro no mundo corporativo para todos os empresários. Então, o departamento pessoal, ele vem para te entregar cálculos e te entregar documentos. E automaticamente te orientar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que a gente pode sugerir de sugestão para a empresa, o que a gente pode planejar no futuro para o empresário, para os fazendeiros, né? Então, o departamento é isso, juntamente com aqueles 3 pilares que eu falei dos departamentos, né? Porque o RH, ele vai trazer a admissão para mim, né? Ele fez a contratação para aquela função que eu preciso e eu vou fazer a confecção. Então, eu vou acompanhar os benefícios do funcionário, a documentação, a assinatura do funcionário. Logo em seguida, eu vou acompanhar a programação de férias do funcionário, um afastamento que ele tem, a rescisão dele, né, no desligamento. Hoje, a maioria das empresas sofrem com isso, porque não faz uma contratação certa. Não entende o perfil do funcionário com aquele cargo. Aí passou isso. O segundo ponto, enquadramento sindical. Eu venho vivendo algumas experiências até umas 2 semanas atrás com um cliente que ele não tinha conhecimento sobre o enquadramento sindical, porque na cabeça dele não era obrigatório, o departamento pessoal não informou para ele, o jurídico ele não tem, então estava tudo certo. E aí ele recebeu uma notificação automaticamente já com boleto para se pagar. E aí ele veio questionando, porque ele falou, mas eu não faço parte de sindicato, eu não entendo sindicato. Só que assim, se ele tivesse um departamento estratégico acompanhado com o jurídico, ele tinha previsto isso, bem antes, né? Antes de acontecer, antes de ser notificado. E então, assim, a gente precisa identificar o sindicato antes do funcionário começar a trabalhar. Outro ponto é não colher a assinatura dos funcionários. Pega algumas documentações, manda para a contabilidade tem que se virar. Não, a gente precisa de toda a documentação obrigatória para a gente mandar para o social. Depois disso, a gente confecciona os relatórios, manda para o cliente, colhe a assinatura certa, na data certa, com os carimbos da empresa, tudo certo, para a gente prever esse ônus lá na frente. O outro ponto que vem acontecendo muito é no final do desligamento do funcionário, né? A gente tem problemas e a maioria dos problemas acontece por falta de informação ou falta de acompanhamento, que é, no desligamento, o empresário, o fazendeiro, ele não quer pagar o aviso prévio, né? Às vezes coloca o funcionário para trabalhar, ou às vezes indeniza esse aviso e esquece da projeção, e aí o funcionário está sendo lesado. Outro ponto principal é a programação de férias. Ele não acompanha a programação de férias. E aí, com isso, o funcionário lá completa 1 ano, não tirou férias, e aí vai deixando essas férias e as férias vence, né? E aí, na hora de mandar embora, ele não quer pagar o dobro dessas férias, não quer pagar as férias vencidas, e o colaborador está sendo lesado e ele vai correr atrás desse direito. Outro ponto é, final de ano,
Uma empresa que às vezes não consegue contratar mais funcionários, peça os funcionários que estão para fazer hora extra, lá no Natal, virada, e isso acontece muito, principalmente com o pessoal do comércio. Então, os funcionários fazem aquele X quantidade de horas e não efetua o pagamento dessas horas extras. E isso também gera um processo trabalhista. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, assim, quando o funcionário ele se sente lesado, ele vai guardando isso, vai guardando, até chegar um ponto que vem o desligamento, porque ele está insatisfeito, o empresário está insatisfeito com ele, e aí acontece o desligamento. Só que ele faz o desligamento e corre atrás do direito dele. Então, é aonde que um departamento estratégico consegue amenizar esses impactos. Por quê? Ele vai orientar sobre a programação de férias, sobre as horas extras que tem que efetuar o pagamento, sobre o aviso que tem que ou ser trabalhado ou ser indenizado, pagar a projeção. Então, a gente precisa estar acompanhando todo esse processo. Fabrini, você trazendo isso daí, eu consigo visualizar até mais além. A gente está falando aqui de uma comunicação do departamento pessoal com o financeiro, com o jurídico e com o RH, né? Mas através dessa questão que você falou e esse exemplo que você trouxe de um empresário em relação ao enquadramento patronal, sindical, eu consigo visualizar que o departamento pessoal, ele ainda tem que comunicar também com o departamento societário. Porque quando você está falando, e foi inclusive um assunto que nós já trouxemos aqui para o canal, sobre reestruturação das empresas, né? Quando ela cresce de uma forma orgânica, organizada, essa reorganização dela. Quando você traz essa questão aí, eu consigo visualizar que ele tem que andar em comum também com o societário, porque isso daí enquadra essa questão do societário ali, com o enquadramento patronal dele, para evitar problemas também, né? Sim, é outro departamento que a gente também precisa acompanhar. Primeiro, começa com ele, né? A gente, para identificar o sindicato, a gente precisa entender qual que é o ramo da empresa, os quinais que são principais e qual a função o funcionário vai exercer naquele momento. Então, ele é primordial. Então, a gente pode olhar o departamento pessoal ali como um escudo para o empresário do modo geral, né? E aí, assim, já que ele é um departamento estratégico, a gente acredita que ele não faz apenas a contratação, a admissão e a demissão. E aí, quando a gente pensa em automatizar isso daí para, de fato, trazer ele para um cenário estratégico, como que a gente pode fazer essa trazer primeiro a automatização e depois fazer a automatização, trazer valor? Então, primeiro a gente precisa entrar com um processo, né? A gente precisa de um departamento para entender as dificuldades, as necessidades de cada empresário. Após isso, a gente precisa estar acompanhando, fazendo conferência. A gente precisa de uma equipe qualificada, onde precisa estar sempre atualizado, juntamente com o jurídico. A gente precisa de treinamentos e pessoas capacitadas para a gente amenizar o impacto. Por quê? As pessoas que estão cuidando da sua empresa, se tiver um perfil analista que vai te acompanhar, que vai te orientar e que vai antecipar o problema para você, você diminui bastante o seu ônus. Aí, quando a gente pensa aí na prática, né, o departamento pessoal ali dentro do mundo corporativo, quais são os desafios que ele enfrenta, até para aplicar essa cultura ali para o empresário? Quais são os maiores desafios enfrentados pelo departamento pessoal? O maior desafio nosso é passar para o cliente que ele precisa estar por dentro da legislação, juntamente com o DP, com o RH, com o financeiro, para ele amenizar o impacto. Por quê? Hoje ele vem com a visão de que o Google vai dar todas as informações para ele, só que ele não entende a situação que o empresário está vivendo. Então, assim, o nosso desafio hoje é mostrar para o cliente que a gente precisa ter um jurídico para estar nos apoiando, entender a situação dele para gerar até os cálculos e levar uma informação assertiva para ele, né? A gente tem essa dificuldade porque ele não quer pagar mais ou ele não quer montar esse departamento, esse processo na empresa dele, porque ele entende que o departamento pessoal é tudo. Ele tem que fazer a admissão, tem que mandar os cálculos de rescisão, passar o embasamento legal, fazer os termos para ele, fora do RH, jurídico e financeiro, né? Então, assim, o maior desafio nosso é mostrar para ele que ele precisa desses 3 pilares também para acompanhar o departamento pessoal.
E caso contrário, ele vai tratar o departamento pessoal ali como um departamento multiuso, né? Sim, como operacional, né? Isso. Ou como operacional ou faz tudo. Não, eu vou mandar para lá que eles vão ter contato com o jurídico e vai me passar a informação. Mas não, ele precisa de um jurídico para dentro da empresa dele, né? Para estar acompanhando o processo dele. Porque o jurídico vai debater com o departamento pessoal, vamos mostrar as informações, a orientação nossa como contabilidade, vamos complementar com o jurídico e dar uma resposta assertiva para o empresário. E a gente tem que considerar também que, por exemplo, essa questão aí de legislação, tem mudanças diárias e quem está, embora o departamento pessoal tem que estar atualizado, mas quando a gente fala da propriedade ali da lei, um departamento jurídico, um advogado especializado na área, é que vai conseguir trazer esse cenário ali e aplicação, né, no dia a dia. Sim, porque o departamento pessoal ele está sempre ligado, né, acompanhando as mudanças e tudo. Mas em um processo trabalhista, quem vai é o jurídico. O departamento ele gera os cálculos, né, orienta e tudo, mas quem vai defender a empresa é o departamento jurídico. Então ele precisa também estar acompanhando junto com o departamento pessoal. Que é a importância que você colocou do trabalho no preventivo. Isso. Que é ali, né? Ministrar, até doutrinar o empresário no sentido, às vezes, de um treinamento, capacitação para os próprios departamentos, o que pode fazer, como contratar ou não, toda essa questão. Isso né? mesmo. E aí, quando a gente fala sobre essa questão aí, tem alguma diferença? Em alguns cenários, a gente consegue ver que segmentos mudam muito em relação a decisões. Quando a gente fala do departamento pessoal, o segmento da empresa, ele tem algum impacto ou é indiferente? Sim, tem particularidade sim, e é diferente. Hoje a gente tem no mercado, um exemplo seria o bares e restaurante. O bares e restaurante, o sindicato é 24 horas em cima, né? Toda hora ele sai uma informação nova que o empresário precisa estar acompanhando. Exemplo, os benefícios do benefício social. Antigamente não era obrigatório, esse ano já passou a ser obrigatório. Alguns empresários chiaram muito, porque, não vou pagar mais um gasto, mas assim, não tem opção, é do sindicato, a gente precisa cumprir. Uhum. Outro ponto é a assiduidade. Até o ano passado, a assiduidade era 10%. Esse ano já passou. Com a nova convenção, a assiduidade passou a ser 11%. Então, assim, a gente precisa de um departamento pessoal estratégico para acompanhar essas mudanças. Porque, às vezes, você está recolhendo lá os 10%, e aí passa o ano inteiro com a mudança, não efetuou o pagamento correto. Quando vai fazer homologação no sindicato, o sindicato barra. Não, eu não vou fazer porque você está fazendo o recolhimento errado. E aí, até você explicar para o empresário que esse valor que está sendo cobrado é devido e que não foi repassada essa informação, você gera um transtorno para o empresário. Diferente do ramo de supermercado. De supermercado, a gente tem os adicional por tempo de serviço, que se você não acompanhar cada ano que o funcionário completa, futuramente, quando for fazer a homologação também, ele vai te cobrar e o empresário vai ficar grilado porque não passou essa informação para eles. Então, assim, a gente precisa estar acompanhado, atualizado com convenções, legislações bem presentes e clara para o empresário. Nós sabemos, embora que você tenha colocado aí que uma empresa para tudo isso rodar redondinho ali, precisa de um departamento jurídico, departamento financeiro e um RH. Mas eu acredito que muitos dos empresários que estão nos acompanhando aqui não tem, porque a cultura nossa realmente primeiro eu espero o problema, eu espero o problema chegar, primeiro o problema chega e aí depois eu procuro resolver, né? E aí considerando, o que a gente pode trazer de dica para quem não tem esse departamento jurídico, financeiro bem desenhado ali, para que ele consiga ainda assim ter um departamento pessoal atuando para ele de forma estratégica? O que ele pode fazer para contribuir, para colaborar, e ainda que não tenha esses outros departamentos rodando junto com ele? O primeiro ponto é ele ter amor à empresa, né? Porque assim, se ele tiver amor e consciência que ele precisa cuidar dos funcionários, que ele precisa fazer uma contratação assertiva, que ele precisa ter noção do que ele está
gerando ali para aqueles funcionários, ele entendeu tudo, né? Porque aí o departamento pessoal, ele tem esses 3 pilares. E se ele tiver um departamento pessoal bem claro, juntamente com ele, vai comunicar e vai explicar para ele a necessidade de ter um departamento jurídico para estar acompanhando ele, passando as informações no prazo correto para o departamento financeiro, orientando ele nos recrutamentos, né, ou explicando, olha, a gente precisa identificar qual que é o seu cargo com o perfil que você precisa. Então, assim, o departamento, ele consegue passar essas informações para o empresário. O ponto principal é, queremos fugir desse passivo trabalhista, né? Eu acredito assim, a gente já acompanhou um cenário aí que os empresários sofreram muito em relação a passivos trabalhistas, já vimos muitas empresas fechar por conta disso, né? Então, eu acredito que o departamento pessoal, ele é primordial nesse ponto aí de não só, eu não tenho um jurídico preventivo, mas em relação à orientação para fazer o certo ali e evitar. E tem um ponto ali, ele caminhando junto com o RH, sobre a segurança da medicina do trabalho. Isso daí, o departamento pessoal, ele pode colaborar de que forma? Um ponto muito importante que você posicionou, Gleice, porque a maioria dos empresários, ele não tem conhecimento sobre a medicina do trabalho. Ele entende que é o departamento pessoal que tem que fazer, mas não. A gente precisa de médicos do trabalho para avaliar a sua empresa, para entender qual que é o risco da sua empresa, qual que é o risco da função que o funcionário está exercendo, para passar as informações para a gente. Antes, não era obrigatório o exame admissional para saber se o funcionário estava apto, não era obrigatório exames periódicos, depois de um ano, para saber se o funcionário está apto e está mantendo clareza dentro daquela função que ele está exercendo, e no desligamento também, porque antes fazia desligamento, nem sabia se o funcionário estava apto ou não estava inapto, e mandava embora. Hoje não, hoje é obrigatório. Então, para mim, a segurança do trabalho, ela vem em primeiro lugar, né? Depois da contratação do RH, ela vem em segundo ponto, porque ela vai fazer os exames para saber se o funcionário está apto, se ele tem algum risco, se ele é um deficiente, portador de deficiência, né? Para depois passar essas informações para o departamento pessoal. Então, empresários, entenda, segurança do trabalho é muito importante e ele é o segundo ponto após a contratação, juntamente com o RH. Maravilha. Fabrício, você está há muito tempo nesse mercado e nessa área aí do departamento pessoal. E eu acredito que você já acompanhou muitas mudanças em relação ao que é cobrado ou não da empresa, né? Principalmente quando a gente fala dessa transformação aí do mundo analógico para o digital. E o departamento pessoal, eu acredito que ele enfrentou isso daí, essa mudança, talvez para melhor, né? É mais cobrada, é exigido e tudo. Mas o que você identifica de hoje em relação a melhorias? Hoje é bom, eu consigo atuar de forma estratégica, porque teve essa mudança, proporcionou de melhoria para a empresa. O departamento pessoal, ele vem mudando sempre, né? A gente teve aí o período que entrou o E-Social, que foi aquela loucura, né? Enviar as informações para o E-Social, para a gente parecia um bicho de 7 cabeças, mas assim, com estudo, treinamento, hoje a gente consegue identificar e ver a necessidade do E-Social, que a gente sobe as informações todas para lá, né? Então, isentou a gente do CAGED, hoje a gente não precisa enviar mais o CAGED. Então, todas as informações do colaborador tá dentro do portal do E-Social. Outro ponto era carteira física, né? A gente pegava a carteira, ficava 2, 3 meses com essa carteira lá sem assinar, às vezes perdia a carteira, o funcionário ia procurar a carteira, cadê a carteira? Hoje não, todas as carteiras são digitais. Então, assim, um funcionário ou outro ainda existe aquela carteira que quer que assine, mas não é obrigatório. Então, todas as carteiras são digitais. Um alívio pra gente, né? Que não precisava ficar colhendo a assinatura. E o terceiro ponto é FGTS digital. Antigamente, a gente fazia a rescisão, gerava a chave, mandava o funcionário ir para a caixa, aquele rolê, o funcionário esquecia a data lá, vencia a chave, lá vai o departamento pessoal emitir nova chave para ele sacar o FGTS. Então, hoje não existe a chave de comunicação. A gente calcula a rescisão, envia para o E-Social, automaticamente o E-Social ele já faz abaixo na carteira do funcionário e já libera o saque do FGTS. Então, assim,
ele, após 2, 3 dias que o empresário efetuou o pagamento, ele já pode ir na Caixa sacar seu FGTS, já dar entrada no seguro-desemprego. Outro ponto, antigamente, seguro-desemprego você tinha que ir no Ministério do Trabalho. Hoje, pelo aplicativo, você consegue também dar entrada no seguro-desemprego e com um mês depois, você já consegue sacar a parcela do seu seguro-desemprego. Então, assim, pra gente, no início, foi bem doloroso, porque a gente estava acostumado com muita coisa manual, muito papel, e hoje não. Hoje o departamento pessoal já trabalha tranquilamente digital. Quem está nos acompanhando já sabe, né? Temos aqui um departamento de milhões. A Fabrini trouxe a integração dele com jurídico, com financeiro, com RH e eu acrescentei societário. Vou ter que acrescentar mais um, Fabrini, previdenciário. Quem pensa aí na questão, hoje, quem não fala, né, lá do futuro da aposentadoria, auxílio-doença, todas essas questões, né? Já é mais um ou outro cenário que o departamento pessoal, ele tá integrado, né? Quem perder isso daqui já perdeu milhões. Isso. Hoje enviamos as informações para o e-social e automaticamente ele já leva para o previdenciário, onde lá ele já faz a base de cálculo, já entende se aquele funcionário já está com um período apto para aposentar por tempo de serviço ou por tempo de idade. Então, assim, o e-social veio para facilitar muito. E seguindo aqui para o final desse bate-papo precioso, quando você traz essa questão da visão do empresário no departamento pessoal operacional, para desmistificar essa questão um pouco, qual seria o conselho que você daria para o empresário? Então, o meu conselho que eu deixo aqui para os empresários é aqueles empresários pequeno, médio, até os grandes, que não têm uma estrutura qualificada dentro da empresa para o departamento pessoal, uma dica que eu dou é a terceirização. Onde você terceiriza esse serviço e passa só as informações. Então, assim, a equipe vai acompanhar, vai te orientar, vai calcular e vai te passar as informações. Uma empresa que presta esse serviço é a Soma Contabilidade. A gente trabalha com empresários de pequeno, médio e grande porte prestando esse serviço. Agora nós vamos trazer a nossa pílula de ouro. A pílula de ouro é aquela mensagem de impacto que nós vamos deixar aqui para o público, que traz aí um resumo de todo esse nosso bate-papo, mas que ele vai levar ali para o dia a dia dele. A frase que eu vou deixar aqui é: segurança não é sorte, é gestão. Então, se o empresário ele tem gestão do ramo da empresa dele, né, ele vai ter sucesso. Muito obrigada, Fabrini. Eu acho que esse bate-papo foi esclarecedor e tem a trazer aí muito sucesso para quem tem essa adesão aí, nem que seja por meio da terceirização. É uma satisfação enorme estar aqui falando um pouco sobre o departamento pessoal, que é uma área que eu sou apaixonada. Fico muito feliz pelo convite e estou aqui à disposição para qualquer dúvida. E você, empresário que ainda tem esse departamento pessoal que é uma preciosidade e trata ele apenas como operacional, fica as dicas aí da Fabrini e permaneça aqui conosco para os próximos episódios com conteúdos no mesmo nível. Compartilha, manda para o seu amigo, curte e deixa um comentário aqui falando o que você está fazendo de errado aí na sua empresa e não dando o valor devido para o departamento pessoal.